explodiu a emoção. Pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém? Nós temos essa alegria no coração. Cristo já deixou a salvação pronta para mim e para você. Agora é só a gente agarrar ela, andar nos caminhos do Senhor, grudar em Jesus, e a gente logo, logo nós vamos receber a nossa recompensa. Amém? Recompensa que é graças a Ele, não aos nossos merecimentos. Vamos cantar o hino de número 15. Vós sois criaturas do Senhor. Vamos ficar em pé? Vós, criaturas do Senhor, ó, elevai a Deus louvor, ó, louvai-o, aleluia. O sol dourado a refugir, tudo em prata reluzir, ó, louvai-o, ó, louvai-o. Aleluia, aleluia.
Boa noite para você. Eu quero convidar você nesse momento para, quem sabe, nós nos colocarmos ajoelhados para termos um momento de oração e clamarmos a Deus pela sua presença, a continuidade da sua presença em nosso meio. Vamos orar. Nosso amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas maravilhosas oportunidades que o Senhor nos deu. Sabe, Senhor, nós somos muito felizes com a segurança que temos de a certeza de termos um Deus que nos ama, um Pai que nos protege, um Senhor que conduz a nossa vida, não como escravos, mas como livres. Nós temos a liberdade pela graça do Senhor Jesus Cristo. E que as escolhas na liberdade que temos, como usamos os nossos pensamentos, as nossas escolhas possam ser todas feitas de acordo com a sua vontade, motivados sempre pelo seu amor, por tudo aquilo que o Senhor já fez em favor de cada um de nós. Abençoa-nos agora, com o teu Espírito, para entendermos a tua mensagem. Queremos ouvir a sua voz, queremos colocar coração e mente à sua disposição. Nos ajuda nesse momento, para que o teu Espírito, com o nosso coração aberto e a mente também, ter acesso ao nosso corpo e mudanças serem feitas para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Estou muito feliz de revê-los. Esse é o nosso terceiro encontro. E se você lembra, no sábado pela manhã nós falamos de como a palavra de Deus nos conclama para vivermos de tudo que procede da boca de Deus. Nós falamos isso no sábado de manhã. Ontem à noite nós falamos sobre como começou o conflito cósmico, como o conflito cósmico se arrastou, se estendeu para esse planeta, para o planeta Terra, e como nós fomos envolvidos. E falamos também sobre a grande questão, ou assunto central do grande conflito entre Deus e o seu inimigo. Lembram qual é o assunto central? O assunto central é a adoração. E a questão que nós vimos ontem sobre como a alimentação, como a saúde está intrincadamente ligada nessa questão, nós vimos ontem que o intuito do inimigo, na verdade, não é fazer a gente ficar doente ou cortar a nossa saúde ou nos privar. A questão é o controle. Como ele pode exercer e tomar esse controle independente da nossa vontade. E eu chamei essa nossa fala de hoje de a mente. Como o conflito cósmico está arrolado, como ele está influenciando diretamente a nossa mente. Eu quero fazer algumas perguntas para você agora, para você raciocinar. E você inicialmente pode pensar que isso não tem a ver com o assunto dessa semana, mas nós vamos chegar lá, ok? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa aqui, ó. Você consegue, na sua mente, definir qual é a maior diferença entre a Igreja Adventista e as demais denominações? Existem muitas diferenças, mas aqui eu estou te chamando a atenção para a maior diferença. Qual é? Pelo que eu estou ouvindo assim, pelo menos 3 pessoas eu ouvi bem claro, falaram sábado, saúde e santuário. Alguém falou isso aí, certo? E o que eu estou notando é que vocês estão indo para as doutrinas, certo? Em outras palavras, vocês estão dizendo que doutrinariamente nós somos diferentes, certo? Não, eu perguntei qual é a maior diferença. É essa a maior diferença? A doutrina?
Eu quero saber a maior diferença. Nós temos muitas diferenças. Eu quero saber qual é a maior diferença entre a igreja adventista e as outras denominações. Tá, de novo nós estamos indo para a doutrina. Eu só quero saber da parte de vocês que é isso? Tirando a doutrina e a alimentação. Quer dizer que nós, adventistas, nos alimentamos totalmente diferente dos outros. Não, eu quero saber o que é, não o que deveria. Eu não estou perguntando qual deveria ser a maior diferença. Qual é a maior diferença entre os adventistas? Vocês sabem que há um tempo atrás, aí, quando eu estava concluindo o meu programa de mestrado em teologia, o nosso professor de uma determinada matéria, ele nos chamou para fazermos uma pesquisa. Era para fazer em uma igreja só, mas eu fiquei tão chocado com o resultado que eu fiz em 10 igrejas, só para ver. E o resultado foi igual em todas. A pesquisa, ela visava descobrir do que os adventistas do sétimo dia morrem. Então, era uma pesquisa com 100 perguntas, e essa pesquisa foi preparada aqui nos Estados Unidos. A gente adaptou para o português e levamos e fizemos lá no Brasil. Eram 100 perguntas nessa pesquisa. E eu descobri do que os adventistas morrem. E vocês eventualmente querem saber ou não? Ok. Os adventistas morrem do mesmo que as outras pessoas morrem. Igualzinho. Adivinhe por quê? Porque tem basicamente os mesmos hábitos. A maioria dos adventistas não toma café. A maioria dos adventistas não come carnes imundas. E eu disse a maioria, eu não disse todos. Na minha pesquisa, 17,5% comem carne de porco. 17,5% dos adventistas nessas 10 igrejas. Umas igrejas dão um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas a média é 17,5% aqui. 17,5% aqui. Vocês são adventistas também, não são? Aí você vai me perguntar, como assim? São brigados com o pastor, não gostam do pastor, de vingança vão comer carne de porco? Não. Essas pessoas não sabem, por exemplo, lá no Brasil, no caso, né, que a pesquisa foi feita lá, que aquela linguicinha de frango, embora no interior tenha frango, mas o que envolve aquela carne é víscera de porco. A maioria dos adventistas no Brasil não sabe que gelatina, por exemplo, que é feita com colágeno animal, eventualmente tem colágeno de porco. E no chiclete também. Na gelatina. Acabei de falar da gelatina. Outro dia eu fui passar uma tarde na casa de um ancião lá em São Paulo, e aí ele achou no final da tarde em fazer um lanche, ele pediu pizza. Não era sábado, era um dia comum, dia da semana, e ele pediu pizza de calabresa. Daí eu fiquei assim assustado, né? Pensei que ele estava brincando e tal, mas chegou a pizza de calabresa. Eu falei, irmão, isso aí é porco. Ele falou, não, pastor, é calabresa. Não estou brincando, não, é verdade. Então, esses 17,5% comem, muitas deles, por ignorância mesmo. Não é? Alguns desses 17% acham que presunto é tudo de peru. Só tem presunto de peru, não tem de porco. Então, esse 17,5% está aí. 37% dos adventistas tomam café. Café é café mesmo. Naquela pesquisa revelou 37,5%. E aí as outras coisas, todos refrigerantes e tal. Então, a maioria dos adventistas não come carnes imundas, basicamente. Mas o resto, os adventistas fazem tudo igual. Então, morrem, basicamente, da mesma coisa. Então, é a nossa dieta que é a maior diferença? Não. Não é. Qual é a maior diferença entre a igreja adventista e as outras denominações? Vocês estão falando basicamente de doutrina. Vamos falar um pouquinho então das doutrinas adventistas. Quantas são as nossas doutrinas, as doutrinas adventistas? Como é que é? Quantas são as doutrinas adventistas?
São 6. São 6 doutrinas. O que você chama de doutrina, na verdade, são 28 crenças fundamentais. Qual é a diferença entre uma crença fundamental e uma doutrina? Aqui são as doutrinas adventistas. Essas aí. Se você estiver anotando, não precisa escrever assim, a doutrina de Deus. Põe assim, 1 Deus, 2 homens, 3 salvação, 4 igreja, 5 vida cristã, 6 últimos eventos. Tá? Se você estiver anotando. Porque eu vou passar essa tela agora. Tá? Então, esse é o número de doutrinas que nós temos. As crenças fundamentais, elas dão base para essas doutrinas. Por exemplo, vamos pegar a doutrina de Deus aí. Você tem 5 crenças fundamentais que dão sustentação bíblica para a doutrina de Deus. Entendeu a diferença entre crença e doutrina? Então é assim, nós temos essas 28 crenças fundamentais, mas falando das nossas crenças fundamentais que você chamou a atenção aí, você sabe quantas dessas crenças fundamentais nós compartilhamos com as outras denominações? Nós cremos igual? Vou fazer a pergunta de maneira diferente. Vamos fazer de uma maneira diferente. Quantas dessas nossas crenças fundamentais são exclusivamente adventistas? Ninguém crê igual a gente. Espírito e profecia, os mormons também têm profeta. E a maioria das igrejas pentecostais também aceita a profecia. Eles não aceitam a nossa, profetiza assim como nós não aceitamos deles. Mas eles têm e nós também temos. Não, nós cremos igual o testemunho de Jeová, por exemplo. Acredito que dorme. Então vou falar, ok? A primeira doutrina que é a crença fundamental, que é exclusiva adventista, é a do santuário. A do santuário. A segunda crença fundamental, que é exclusiva adventista, exclusivamente adventista, é a doutrina, a crença fundamental do juízo pré-advento, que nós chamamos de juízo investigativo. E em terceiro lugar, a saúde. A doutrina da saúde, a crença fundamental da saúde, como nós ensinamos. Nós não ensinamos saúde para ter saúde. O motivo nosso de ensinarmos saúde, nós falamos bastante isso ontem, é uma questão de adoração, a quem você adora. Então, você vê assim, doutrinariamente, se nós temos 25 crenças fundamentais que nós cremos igual às outras denominações, então essa não é a maior diferença. A pergunta foi, qual é a maior diferença entre a igreja adventista e as outras denominações? E eu vou colocar aqui agora qual é essa maior diferença, e não é doutrinária, ok? A nossa maior diferença é a nossa cosmovisão. Não sabia que a igreja tinha isso? Você não sabe qual departamento da igreja cuida disso? Não. Alguém sabe o que é uma cosmovisão? O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é uma maneira de ver o mundo, as coisas, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu estou indo. Isso é uma cosmovisão. É um entendimento que eu tenho da minha origem, do propósito da minha existência e do meu destino final. Isso é uma cosmovisão. E a cosmovisão adventista é radicalmente diferente das outras denominações. Porque a cosmovisão adventista é uma cosmovisão restauracionista. Vou explicar para vocês. Você sabe que os evangélicos ensinam sobre o futuro desse mundo aqui? O que vai acontecer com esse planeta quando Jesus voltar? Eles ensinam que nós vamos morar para sempre no céu com Jesus. E o que vai ser desse mundo assim finalmente? Vai ficar as pessoas aqui.
A maioria dos evangélicos ensina que esse mundo vai ser destruído. Agora, quando você diz que esse mundo vai ser destruído, você tem noção das implicações disso? Porque em teologia, você pode afirmar qualquer coisa com base nas Escrituras. Qualquer coisa. O problema são as implicações. Deus criou esse mundo, esse nosso mundo aqui, para ser a nossa casa, certo? Certo ou errado? Por quanto tempo? Para sempre. Se Adão e Eva nunca tivessem comido do fruto que Deus disse para não comer, essa terra seria o paraíso ainda hoje. E seria ad eternum. Mas eles comeram, o mundo caiu nesse estado de pecado, e desse estado de pecado até o dia em que Deus resolver o problema do pecado, essa história entre o começo do pecado e o fim, é a história de Deus redimindo a raça humana. E o que ele vai fazer quando Jesus voltar, ou sejam 1000 anos depois? Ele vai restaurar esse planeta a quê? Vai restaurar a quê? Ao que era lá no original. Nós vamos voltar a ter a mesma terra que tinha lá no comecinho. Ou seja, a nossa cosmovisão é restauracionista por causa disso. E olha só, se você diz que Deus vai destruir esse planeta, o que você está dizendo também? Que Deus errou. Que Deus criou um mundo para ser a nossa casa e deu errado. Deu errado. E se Deus errou, Ele não é Deus. Percebe? Então essa cosmovisão evangélica de que Deus vai destruir esse planeta e nós vamos no céu para sempre morar com Jesus, é uma maneira de dizer que Deus não é Deus. Na verdade, essa é uma teoria satânica. Deus nos ensina na sua palavra que Ele vai restaurar todas as coisas. E outro dia eu estava pregando em Sorocaba, não sei se você conhece a igreja de Sorocaba lá, é uma linda igreja, uma igreja para quase 1000 pessoas. E eu estava pregando lá, e sabe quando você está pregando e de repente vem uma pergunta na cabeça para você lançar para a congregação? Aconteceu isso comigo naquele momento, eu estava começando o sermão e veio a pergunta, eu fiz, e tinha um garoto assim, ele devia estar sentado, ele estava no terceiro banco assim, tinha passado a adoração infantil, ele ganhou um pedaço de papel com um desenho, e ele estava com os lápis assim, pintando de costas para mim. Eu estava pregando e ele estava de costas assim, pintando em cima do banco. Eu fiz a pergunta e ele notou que a igreja ficou assim, do jeito que vocês estão agora. E ele notou, ele parou de pintar e começou a olhar para as pessoas para ver quem é que responderia. Aí ele olhou para o pai dele e fez assim, para o pai responder. Ninguém respondeu. Aí ele se virou para mim assim e respondeu a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz para ele foi, para toda a igreja foi, qual foi a primeira coisa que Deus perdeu quando Adão e Eva pecaram? A igreja ficou desse jeito. E a resposta do menino foi, era um menino assim, acho que, quantos anos você tem? Mais ou menos isso, 4, 5 anos. O menino respondeu, foi Adão e Eva. A primeira coisa que Deus perdeu quando eles pecaram foi o próprio Adão e a própria Eva. E sabe por onde Deus começa a restauração? Pela humanidade também. Como é que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Alguém tem aí? Segunda de Coríntios 5, 17. Quem é alcançado por Cristo se transforma numa nova criatura. Deus começa a restauração, a recriação desse planeta
recriando a nós, seres humanos. Então esse processo de restauração já começou quando Ele deu a oportunidade a cada um de nós de aceitarmos a Cristo como Salvador. Então nós já estamos nesse processo. Qual é a importância de entender essa cosmovisão restauracionista que nós adventistas temos? Eu vou colocar aqui uma série de fotografias, vê se você consegue reconhecer o que é isso aqui. Você consegue? É um iceberg. É um iceberg. Para você ter uma noção do tamanho, esse ponto aqui, que é o mais alto, tem 30 metros. São 30 metros isso aqui. Essa foto foi tirada de uma certa distância. Agora vamos distanciar um pouquinho, ok? Vamos tentar ver um pouquinho abaixo da superfície. Já falaram para você que para baixo da linha da água o iceberg é muito maior? Vamos afastar um pouquinho mais. Essa é a foto no tamanho original. E você sabe que aqui tem 30 metros. E aqui quase 200. Nós somos bem assim. O que nós vemos de uma pessoa, o que você está vendo de mim, é isso aqui, ó. É essa parte aqui que está para fora da água que você está vendo a meu respeito. Mas o que há de profundo em mim, você não está vendo. E essa parte que você está vendo marcada aí, do iceberg, que representa a gente, isso diz respeito apenas ao nosso comportamento. Eu só posso ver de você o que você faz, como você se comporta. Mas o que define o meu comportamento? O que dita a maneira como eu me comporto? É algo que fica mais abaixo da linha da água. E são exatamente os nossos valores. Você consegue de cabeça lembrar um valor? Um valor. Humildade. Esse é um valor. Então, por causa desse valor, humildade, eu vou ter um certo comportamento. Eu não vou ser arrogante. Eu não vou ser estúpido, talvez. Ou humilhar as pessoas. Porque eu sou humilde, eu não vou humilhar as pessoas. Então, esse meu valor, humildade, vai determinar como eu vou me comportar em algumas determinadas situações da minha vida. Mas o que é que determina quais são os meus valores? Algo que está um pouco abaixo ainda, que determina. Nessa área mais profunda do meu ser. E o que é isso que determina o meu valor? A minha cosmovisão. Uma cosmovisão determina como eu valorizo as coisas, qual o valor que eu dou para as coisas, o que eu penso de tudo. E o que eu penso de tudo vai determinar como é o meu comportamento. Então, a cosmovisão determina o meu valor, os meus valores, e os meus valores determinam o meu comportamento. É por isso que é por causa desse negócio aqui, que todo adventista é vegetariano. É sério. Por causa da nossa cosmovisão, nós entendemos e nós sabemos que nenhum ser vivo foi criado para ser pasto para nós. Para que foram criados os seres vivos? Para que nós fomos criados? Nós, seres humanos. Para a glória de Deus, exatamente. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você é um ser tão único que a tua existência é uma glória para Deus. Não existe substituto para quem vai se perder. Se uma pessoa desse planeta se perde, a glória de Deus naquela pessoa some. Não tem substituição. Para que o sol foi criado? Para a glória de Deus. É assim que o Salmo 19 diz. O que o Salmo 19 diz?
Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Para que o cavalo foi criado? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que o boi foi criado? Para a glória de Deus. E a vaca? Para a glória de Deus também. E a galinha? Para a glória de Deus. E o peixe? Também para a glória de Deus. Como é que o Salmo 150 termina, você sabe? O último versículo do Salmo 150, sabe o que diz? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós, adventistas, por causa dessa nossa cosmovisão, nós entendemos que nenhum ser vivo foi criado para ser pasto para a gente. Todos foram criados para a glória de Deus. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, não teve um dia que Deus disse que a gente podia comer os animais? Teve. Teve um dia. Nós vamos falar disso, eu acho que na quinta-feira. Na quinta-feira, nós vamos falar de todas as vezes que Deus mexeu na nossa dieta. Nós vamos falar isso em detalhes. O que continha, o que significava o conteúdo de cada uma delas e por quê. Nós vamos falar disso. Mas, originalmente, Deus não fez nenhum animal para servir de pasto. Todos foram criados para a glória dele. E nós entendemos que um dia isso vai voltar a ser assim. Nós vamos voltar, de verdade, na ideia adventista, no pensamento adventista, nós não estamos nos afastando daquele ideal de Deus. Nós estamos voltando para o ideal de Deus. Ou seja, você tem inúmeros textos de Ellen White que diz assim, ó, Deus está reconduzindo o seu povo ao plano original. Quando ela fala de alimentação. Deus está reconduzindo. Então, quando você entende isso aqui, você vai também ter um outro tipo de valor em relação à vida e como você se comporta em torno disso. Mas com o passar do tempo, nesse tempo que nós chamamos pecado, aconteceu uma mudança da mente, uma mudança do jeito das pessoas pensarem. É uma coisa mais ou menos assim. Nós fomos criados para gostar disso aqui, ó, de beber isso aqui, ó. Água. Muito bem. Água. Esse menino sabe tudo. Quem é tua mãe? Cadê tua mãe? Mostra para mim quem é. Aquela ali? Me ensinou bem. Vamos continuar. Mas nós, com o passar do tempo, aprendemos a gostar disso aqui. Lixo. Isso aqui é um lixo na forma líquida. Chá de ameixa, café de cevada fraco. Como é que isso aconteceu? Como nós passamos daqui para cá? Não foi assim rápido. Levou um tempo. E foi um processo. E nesse processo, vários degraus foram galgados até chegar lá. Nós aprendemos, nós vemos pela Bíblia que nós aprendemos a gostar disso aqui, ó. Assim, laranja. Nós aprendemos a gostar disso aqui. E aí nós resolvemos melhorar e fazer isso aqui, ó. Suco de laranja. E depois, com o passar do tempo, as coisas ficaram assim meio complicadas, todo mundo muito envolvido com atividades boas e tal, cuidar da família, nós aprendemos a adaptar e usar isso aqui desse jeito aqui. É uma caixa aí cheia de suco de laranja. Mas olha só, esse processo aí nos levou finalmente a gostarmos de refrigerante. Foi esse processo aí. Aí você vai estar se perguntando assim para mim, pastor, você é contra tomar suco? Eu falo, não. Mas quero alertar você que de verdade, assim, no preto no branco, não existe suco natural. Suco natural não existe. Não
Não existe suco natural. Se você espremer a fruta não é mais natural. Porque o natural, quem foi que primeiro pensou em laranja? Quem foi? Deus. E como é que ele pensou a laranja? Ele pensou a laranja para ela ser ou como é que ele pensou a laranja? Comida. E se você espreme a laranja, é do jeito que o Criador pensou? Não é mais. Então não é mais natural. Entende? Vamos falar um pouquinho, vamos destrinchar isso aí um pouquinho mais. Vamos ser um pouquinho mais detalhista aí nesse negócio. Eu não estou dizendo que suco de laranja é ruim. Eu mesmo gosto de suco de laranja. Mas nunca diga que suco de laranja, mesmo que você não coloque água e nem açúcar, é natural. Porque ele deixa de ser. Você descaracteriza ele. Primeiro, quando você espreme a laranja para fazer um suco, vamos fazer um suco aí de laranja, um copo de suco gostoso, daquele gostosão assim. Quantas laranjas? Entre 5 e 6 laranjas. Se você não souber escolher laranja, você vai usar mais laranja. Como é que você escolhe uma boa laranja para uma laranja com bastante suco? Como é que é? Como é que é a característica dessa laranja? A superfície da casca tem que ser lisa. Ela não pode ser cheia de cratera, furinhos. Ela tem que ser lisinha. E ela tem que ser levemente macia, nem muito macia e nem muito dura. Aí ela vai ser uma laranja suculenta, ok? Se você usar dessa laranja, você vai usar 5 a 6 laranjas para fazer um copão de suco desse gostoso. Quantos de vocês estão aqui conseguem comer 5 laranjas ou 6 numa sentada só? Ok. Eu também consigo. Então você come essas 5 ou 6 laranjas e depois um pratão de comida. Ah, não? Mas se eu tiver um pratão de comida e um copão de suco de laranja, vai ou não vai? Percebe? Não é isso? Agora, olha só. Quando você faz o suco de laranja, o que você deixa fora? A fibra ou o bagaço dele, né? A fibra. E a fibra da laranja é uma fibra muito especial. É uma fibra chamada lipossolúvel. Sabe o que significa isso? É uma fibra que se dissolve em gordura. Em outras palavras, a fibra da laranja tira de você a gordura. Agora, quando você tira a fibra dela e coloca num copo o suco de 5 ou 6 laranjas, o que você concentrou dentro desse copo? É açúcar. Açúcar da laranja. Um açúcar chamado... Sacarose é da cana. Frutose. Que não tem nada de errado com a frutose, mas você está bebendo ali frutose de 5 ou 6 laranjas, sem a fibra. E quando esse monte de frutose chega no teu organismo, chega lá no fígado para metabolizar essa frutose, sem a presença da fibra, o fígado fica assim, ó. Ele não sabe o que fazer com aquele monte de frutose. Aí o cérebro manda uma informação para ele. Você não está sabendo o que fazer? O que o nosso corpo faz com coisas que estão sobrando e estão em excesso? O que ele faz? Não, isso aqui é fiz só para... Porque eu estou cansado, então... O que o nosso corpo faz? Ele guarda. Ele guarda. E açúcares que são guardados no nosso organismo, eles são guardados em forma, num tecido chamado tecido adiposo. É num tipo de gordura. Então, o que acontece com uma pessoa que começa a guardar no tecido adiposo? Ela começa a aumentar o equador do corpo. Então, eu vou falar um pouquinho disso aí.
Então, olha só, o que está acontecendo? Porque você tirou a fibra da laranja, você começa a comer frutose demais. E essa frutose não é desperdiçada, ela é guardada. O certo é você comer a laranja inteira. E nós aprendemos, depois de um tempo, a usar a laranja de um outro jeito ainda aqui. Que além da frutose normal da laranja... Outro dia nós estávamos vendo um vídeo produzido no Brasil. Fizeram um vídeo assim. Ó. Existe isso aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Então, eles colocam caixinhas de suco de fruta para a criança escolher. Aí cada criança escolhe a sua. Daí ela pergunta, o que é esse suco? Do que é esse suco que você pegou? Ah, é suco de laranja. Uma das garotinhas lá pediu, suco de laranja. Então tá, agora vamos ver o que tem nesse seu suco de laranja. Aí pegaram o rótulo e ampliaram ali para ela ver o que tem. E ela começa a ler o suquinho dela que tem de laranja. Sabe o que tem no suco de laranja lá do Brasil? Que tem também aqui, nós já lemos alguma coisa aqui já, né? Foi no avião, quando a gente estava vendo, ganhou um suco de laranja, trouxeram um suco de laranja, nós começamos a ler a mesma coisa. Está aqui esse suquinho? Não, não está. Estava aqui na minha bolsa. Eu trouxe para mostrar para vocês. Está na mala lá. Sabe qual é o suco que tem lá? Suco de maçã. Aí a menina fez essa cara aí. Ela leu. Maçã? É, suco de maçã. A maioria esmagadora dos sucos, inclusive de uva, de pera, de abacaxi, o suco base é maçã. O suco base é de maçã. E sabe por que fizeram isso agora recém? Não é muito antigo isso. Porque quando você coloca suco de maçã, ele já é naturalmente muito mais doce. Você vai ter que adicionar pouca açúcar. Mas não é que não adiciona. Aí da fruta que está anunciada ali, é colocado sabor artificial. Entendeu? É pior do que o suco da laranja que você espremeu em casa. E aquele suco que você espremeu em casa, você sabe, se você deixar algum tempo na geladeira, não é mais a mesma coisa. Nem o gosto é mais a mesma coisa. Quando o Criador pensou na laranja, ele pensou na laranja para ser consumida como? Assim ou assim? Comida. Ele pensou para ser comida. E quando a gente come a laranja, a gente desfruta de tudo que o Criador pensou que era para a gente comer. E isso é uma cosmovisão. O que ele está vendo? A gente está brincando e rindo, mas o que ele está vendo? É o que ele está vendo na cabeça dele. A visão que ele está tendo agora é de uma laranja, do jeito que tem que ser. Percebe? Por que nós adultos não pensamos assim? Sabe por quê? Eu descobri. Porque nós dizemos assim, mas sabe, na minha família eu sempre tomei suco de laranja. Minha mãe tomava suco de laranja. Minha avó tomava suco de laranja. Minha bisavó tomava suco de laranja. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim? Gabriela, é o complexo de Gabriela. É isso mesmo. Nós dizemos assim, mas eu fiz sempre assim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quando você come uma fruta inteira, a glicemia sobe lentamente na tua corrente sanguínea. E ela cai lentamente também. Agora, quando você toma um suco de fruta, a glicemia sobe assim, ó, e desce assim, ó. Entendeu? Então, Deus pensou na fruta de um jeito que ela não nos prejudicasse. E nós chegamos aqui, ó, a gostar da fruta de um jeito diferente. E não é só isso, não. Nós estamos sendo ensinados a pensar de maneira errada. Agora, recentemente, 2013, a época, estava dizendo assim, ó, nós temos que mudar um pouquinho o jeito que a gente come, porque não está funcionando. Essa aqui é a comida do futuro, eles disseram. E olha como é que é a comida do futuro, olha só. Pão sem glúten, voltando aqui, pão sem glúten, carne sem o sofrimento dos animais, leite sem lactose, e você consegue ver a caixinha do Mac aqui? Mas você está vendo o que está dentro? Insetos. Larvas. E olha, aqui nos Estados Unidos já é vendido.
No Brasil, é vendido apenas para ser alimento de aves. Mas já fizeram experiência para comida para ser humano lá. Então, aqui, ó, você consegue ver aqui 2 peixes? Esse é um salmão modificado geneticamente. E esse é um salmão natural. Ele já é grande. Se você conhece o salmão, você sabe. Ele é enorme. E olha o tamanho disso aqui. É enorme. Enorme. Então, eles dizem assim, olha, o salmão experimental geneticamente modificado é bem maior que o natural. É uma opção para saciar? Que mentira. É uma mentira. Você sabe quanto % do salmão produzido, enlatado, industrializado chega na mesa das pessoas? Só 20% das pessoas comem salmão no mundo. Como que vai saciar a fome no mundo inteiro? É uma mentira isso aí. É uma mentira. Diz assim, ó, hoje a pecuária ocupa 30% das terras cultiváveis. A situação se agrava à medida que mais consumidores emergem socialmente. Então tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer agora a carne em laboratório, para não precisar mais matar os animais, né? Esse negócio de fazer o bichinho sofrer, vamos fazer a carne. Aflições morais com sofrimentos animais e ecológicas também, por causa do impacto da produção de carne no meio ambiente, são 2 dos principais estímulos para o desenvolvimento da carne em laboratório. O estímulo aqui não é fazer as pessoas voltarem ao natural. O estímulo é por causa do sofrimento e do meio ambiente. Carne de laboratório. E como é que é essa carne de laboratório? Eles tiram algumas células do pescoço da vaca, daí eles duplicam ela em laboratório, mas ela não fica no formato da carne, ela fica um tubinho. Então eles enrolam esse tubinho em uma haste de silicone e ela começa a se duplicar desse jeito aqui, ó, até virar isso aqui. Mas para ficar apetitoso e com cara de carne, essas células multiplicadas, tem que colocar temperos vegetais e suco de beterraba. Percebe? É quase como fazer um glúten. É quase como fazer um glúten. Mas aí não tem sofrimento, né? E na cozinha, você consegue ver lá? Macarrão, algum vegetal, e aqui no meio, não caiu sem querer na panela. É um bicho mesmo. E as pessoas estão sendo ensinadas a comer bicho. A população mundial terá 2 bilhões a mais de habitantes em 2050. O espaço para a criação de gado e outras fontes comuns de proteína não será suficiente para alimentar tanta gente. Vamos precisar de mais proteína. Você acha que todos os seres humanos vivem apenas de proteína animal? Isso é uma mentira. A maioria da proteína, a grande parte da proteína consumida é de fonte vegetal. E olha só, você consegue ver o macarrão aí? E dentro dele ali os bichinhos? Olha só que lindo. Não fica bonitinho, colorido? Eles disseram assim, ó, o gafanhoto tem 100 gramas de gafanhoto, tem 65 gramas de proteína. Olha a carne do boi, 20. Do frango, 20. E do porco, menos ainda. É muito mais proteico comer gafanhoto. O pessoal diz assim, não, mas e o leite? Tem que consumir o leite tem muita proteína. Você sabia que o leite mais proteico, mais gorduroso, não é o leite da vaca? Nem da mulher? Sabe qual é o leite mais proteico? É o leite da rata. É meio difícil de ordenhar. Mas é muito mais proteico. Mas por que não fala aqui? Vamos tomar o leite da rata, né? Aqui, alguém disse assim, já escreveu um livro dizendo assim, que a culpa de muita obesidade no mundo é por causa do trigo. Barriga de trigo, já ouviram falar nesse livro? A culpa é do trigo, não é da pessoa que não tem controle, a culpa é do trigo. Então vamos tirar o trigo da dieta humana, né? Como é que formam os hábitos? Veja como é que a mídia está fazendo, trabalhando a nossa cabeça para formar os nossos hábitos. Então, o que está afetando o seu cérebro e fazendo você pensar do jeito que a indústria quer que você pense? Olha só, como é que o seu cérebro, com o que o seu cérebro se parece? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que forma um hábito. Você tem um poder na sua mente.
Será que você pode desligar o botão do pensamento negativo? Será que você pode se tornar um bom tomador de decisões e um rompedor de maus hábitos? Será que isso é possível? Este aqui é o órgão, vamos dizer assim, a parte do nosso corpo que é menos conhecida e talvez a mais estudada. O nosso cérebro. Nós conhecemos muito pouco dele. Existem pelo menos esse número enorme aí que eu não me atrevo a ler. 10 qualquer coisa, milhões de neurônios. E muito mais ainda de conexões chamadas sinapses, que é a conversa entre os neurônios. E você tem aqui o objeto mais complexo do universo conhecido. Então vamos definir como é que funciona esse negócio aí. Olha só. Isso é uma célula nervosa, tá? Ela é chamada de neurônio. Cada uma delas contém os axônios, né? E elas têm também os dendritos, que é aquelas pontinhas lá, o núcleo. Esses dendritos são fibras especializadas em receber mensagens de um neurônio para o outro. Então você tem as sinapses, que são os espaços entre as fibras transmissoras de uma célula e as receptoras de outra célula. E os botões, que são pequenas protusões redondas nas fibras transmissoras. Então você está vendo ali os botõezinhos ali, receptores, né? Tá, o botão e os receptores. Isso é uma junção sináptica. Em cada uma das nossas células nervosas são assim. Elas estão transmitindo aqui informações. Isso dentro do nosso cérebro, tá? Então, nessa ilustração, são vistos 4 botões aqui, ó, que podem fazer a junção com diferentes estruturas nesse sistema. O fluxo é nesse sentido, para a direita. De fato, essas células podem conter mais de 1000 botões. Como é que esses botões aparecem? Nós vamos responder. No lobo frontal, que é a parte nobre do nosso cérebro, há quase infinitamente complexa rede, uma rede muito grande, que pode apresentar 100.000 botões ligados a uma única célula nervosa. Num único neurônio, 100.000 botões encostando nele para receber e enviar e transmitir mensagens elétricas. Tá? Então, o que o botão faz? Ele é como uma mini bateria que estimula o impulso e transmite adiante. O que ocorre quando uma fibra transmissora é repetidamente estimulada? Acontece assim. Os neurônios têm alguma coisa a ver com esses botões e hábitos? A frequente repetição do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, do mesmo ato, estabelece uma rota nervosa mais profunda. Então é assim que funciona. Então você tem um pensamento, você começa a pensar de um jeito, e pensa de novo, e pensa de novo, e pensa de novo, aquilo vai se transformar num hábito. E se você insiste nesse hábito, ele vai se transformar em como você é. É assim que funciona. Tem uma ilustração aqui que eu gosto muito. Essa aqui, ó. Hábitos tornam a nossa vida mais fácil. Por quê? Porque você não precisa tomar uma decisão agonizante a cada vez. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Não era esquisito? Você sabia onde é que estava a alavanca do câmbio? Não era esquisito? Você sabia quando tinha que trocar de marcha? Não era esquisito? Mas com o tempo você foi automatizando isso, nem precisa olhar. Hoje você faz várias coisas ao mesmo tempo enquanto dirige. Você olha no espelho, você sabe se o sinal está verde ou está vermelho, você consegue conversar com a pessoa que está do lado e quem sabe até atender o telefone celular. Não é isso? Por quê? Porque você automatizou isso. 40% do seu dia você faz automaticamente. Sem você perceber que você está fazendo. Tá? Então, olha só o que diz esse pensamento. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Cuide do seu caráter, porque ele vai determinar o seu destino final. Essa é a melhor ilustração que eu conheço para como você firmar um hábito. Comece a repetir um pensamento e uma ação. E como um caminho na grama, você vai fixando uma trajetória de vida. Essa palavra caráter, que vem do grego, é literalmente algo impresso, marcado ou gravado.
o estabelecimento de um percurso nervoso, que é uma maneira como os neurônios se comunicam. Você determina esse caminho nervoso. E com o tempo que você vai repetindo aquele hábito, ele fica mais fácil, mais fácil, mais fácil. E cortar esse jeito de pensar, às vezes é muito difícil, muito complicado. Então vem um xarope, uma pessoa aqui, e diz para você que suco de laranja assim não é tão natural. E na sua cabeça isso não entra. Porque sempre você ouviu falar de suco de laranja natural. E agora você está ouvindo uma coisa diferente. Mas faz sentido para você que natural é a laranja inteira? Só que você já pensou tantas vezes em laranja feito líquido que não entra na sua cabeça uma maneira diferente. É assim que a nossa vida funciona. E não é só nisso em relação à comida. Os hábitos são automáticos, são comportamentos aprendidos, são mais duradouros quando eles são formados no começo da nossa vida, quando nós aprendemos desde cedo. Por isso, quando você ensina a sua criança o caminho que ela deve andar, a Bíblia diz, até quando for velho, não se desviará dele. Os hábitos são estimulados quando nossas emoções, pensamentos e até comportamentos são recompensados. Então eu tomo um delicioso suco de laranja e me sinto bem. Sabe por quê? Porque eu tive um monte de frutose dentro do meu organismo e isso é uma recompensa. Eles também são sujeitos aos centros cerebrais de pensamento no lobo frontal. Nós definimos como a coisa vai ser desde o nosso lobo frontal. É assim que funciona, com cada hábito que nós desenvolvemos. Então, os maus hábitos são mais fáceis de ser aprendidos do que os bons. Sempre são mais fáceis. E eles exigem persistência da vontade para formar novos padrões de pensamento e de hábitos e inibir hábitos antigos. Eu sei muito bem do que isso se trata, porque durante um bom tempo da minha vida, eu fui viciado em chocolate. Durante um bom tempo. E eu cheguei na minha época, vamos dizer assim, de maior dificuldade, eu cheguei a comer 16 quilos de chocolate por semana. Essa mulher aqui está de prova, ela me via. Eu comia pelo menos 2 caixas de bombom por dia e no final de semana 8 barras de meio amargo, de 1 quilo cada uma. Eu me esforçava para o domingo à noite não ter mais nenhum chocolate em casa. Eu me esforçava. Eu vivia assim muitos anos. Eu tinha consequências, lógico. Não comia tanto chocolate assim e ficava na boa. Eu simplesmente não dormia. Eu não dormia. Porque no chocolate há uma ina da família das inas, como cafeína, cocaína, heroína. Uma ina da família das inas chamada teobromina, que é 4 vezes mais poderosa que a cafeína, que me tirava o sono completamente. Mas nessa época, eu estava no quartel, na Força Aérea Brasileira, e eu fazia 6 a 8 horas de exercício físico por dia. Eu vivia na atividade física. Então, por isso eu tinha o mesmo corpo. Eu nunca mudei a minha compleição física. Mas eu não dormia. E tudo para mim tinha chocolate. Só que eu sabia que eu era um escravo disso. Eu não conseguia parar. Aliás, eu não tinha muita intenção de parar. Foi quando eu descobri esse negócio do controle e adoração. Aí, num dia, 31 de dezembro, sabe aquele negócio que você faz no dia 31 de dezembro? Você escolhe uma coisa para mudar para o ano inteiro? Eu escolhi isso aí. Eu disse, Deus, eu não vou mais comer. Eu não vou mais comprar, mas você tem que fazer alguma coisa aqui, porque eu não consigo. Desde esse dia, eu nunca mais comi chocolate. Já tem 23 anos. Mas não foi fácil. Hoje mesmo, se você... Aqui tem bis? Tem bis aqui? Tem? Se você abrir um bis aqui, e eu escutar o barulho do papel, minha boca enche d'água ainda. Tremedeira não dá ainda. Já deu no passado. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos,
eu vim para casa de uns amigos meus ali em Orlando, na Flórida. E assim que eu cheguei na casa deles, a gente estava conversando, aí o marido ficou na sala comigo e a esposa pediu licença um minutinho, ela saiu e ela veio e trouxe para mim assim, chegou com uma caixinha e disse, olha, eu comprei para você, eu sei que você gosta, esse é o melhor chocolate do mundo. Eu olhei para ela e falei, arreda Satanás. A Raquel, essa minha amiga, ela olhou e falou assim, que isso? Eu falei, Raquel, você não sabe o que você está fazendo, Raquel. Porque ainda era uma dificuldade para mim o chocolate. Hoje não é tanto. Hoje eu consigo conviver, estar perto assim. Mas no começo, entrar em supermercado para mim era horrível, porque no supermercado no Brasil, eles colocam todos os ovos lá na Páscoa, na época da Páscoa, colocam todo no corredor central. E você tem que entrar com o carrinho assim, ó. Porque bate na tua cabeça. As minhas filhas ganhavam chocolate e comiam escondido de mim. Eu tenho uma filha de 25 anos e uma filha de 15. E elas gostam de chocolate, de vez em quando comem. E foi muito difícil. Por quê? Porque você mudar um padrão de pensamento quando foi bem estabelecido é muito difícil. Mas não é impossível. Você tem os recursos neurais que são traduzidos em experiências, em memória e, finalmente, em comportamento. A ciência é capaz de mapear o cérebro de tal maneira, localizar essas áreas que atuam no poder da vontade, nas escolhas e no controle dos comportamentos éticos. Ela tem essa condição. Eu quero apresentar para vocês o caso desse camarada aí. Esse camarada trabalhava na construção da estrada de ferro aqui nos Estados Unidos e aconteceu um acidente com ele. Eles estavam minando as pedras para onde passava a linha férrea e havia uma pedra, eles minavam, dinamitavam e para prosseguir a estrada de ferro. E numa dessas de dinamitar, fazia um buraco na rocha e socava a dinamite lá dentro. E aconteceu que, no colocar a dinamite empurrando com uma barra de ferro, a dinamite explodiu. E atingiu esse rapaz desse jeito aí. Ó. Essa não é uma historinha inventada. O crânio desse homem está na Universidade de Harvard. Está lá, para mostrar o que aconteceu. Aconteceu isso com ele e ele sobreviveu. Só que, uma coisa curiosa, a parte do lobo frontal foi arrancada totalmente. Ele era um bom homem, era um homem cristão. E depois do acidente, como essa parte foi afetada, ele passou a ser uma outra pessoa. Passou a não ligar mais para a família, não ligava mais para hábitos. Ele era cristão, passou a beber, fumar, adulterar. Ele passou a ser uma outra pessoa. Porque é exatamente no lobo frontal que diz quem é você de verdade. Ele é o centro de comando da tua vida. Ele é, de verdade, o centro da intencionalidade e da vontade. O lobo frontal é a tua consciência. Ali se forma a tua espiritualidade e é o único meio pelo qual o céu se comunica com você. É aí no lobo frontal. Por isso que você deve cuidar demais do teu cérebro. Nós vimos que é com a mente que nós servimos a Deus. Então, o cuidado com essa parte é muito importante. Gostei de ver essa imagem, é uma tomografia de um cérebro saudável. O Dr. Daniel Amen tirou essa coisa aí. Então, você está vendo a parte superior, vista superior, e vendo por baixo do cérebro. Aqui está o cérebro de uma pessoa maconhada. 3 anos usando. E aqui um pouco mais. Caminho a Cristo, página 47. O que vocês têm que compreender é a verdadeira força da vontade. Tudo depende da reta ação da vontade. Você faz as escolhas. A fim de mudar um hábito, o cérebro, mediante a decisão, a vontade, desliga um circuito sináptico e liga outro. Aquele caminho que foi várias vezes trilhado, ele começa a ser mudado. Então, nós podemos fazer isso se nós decidirmos pensar de maneira diferente.
Novos e positivos hábitos são formados quando fazemos consciente e continuamente decisões de escolher diferentes respostas em comparação com aquelas desencadeadas pelo velho hábito. Então você está na sua casa e você sente vontade de tomar suco de laranja. Aí você diz, prefiro tomar água. Vai lá e toma água. É ruim, desce que nem um gato de ré. Mas você está mudando um caminho no teu cérebro. E se você persistir nessa decisão, na tua vontade, esse hábito vai ser transformado. Mas isso depende da tua vontade, depende de você querer. Você tem a opção de escolher uma nova direção. É por isso que em Romanos, Paulo diz assim, não façam como os outros fazem, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo, em outras palavras, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. E no livro de Hebreus diz por quê? Porque essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles me serão por povo. Nós temos essa capacidade, Deus colocou em nós a capacidade de nos transformarmos dessa lagarta feia, passando por uma crisálida e chegar a ser uma borboleta. Isso que Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação, é esse processo aqui, metamorfê. Você passa por um processo doloroso, mas você se transforma naquilo que Deus sonhou para você ser, naquilo que Deus pensou para você. Como é que você faz isso? Filipenses 4:8, é o último texto dessa noite, diz: finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, se existe algum louvor, seja isso que ocupe vosso pensamento. Você tem que ir para a sua casa pensando assim, eu vou encher a minha mente de tudo que louva, que glorifica a Deus. E assim você vai ser vitorioso. Se você sair daqui hoje derrotado e dizer assim, eu não vou conseguir, não vai mesmo. Mas se você lembrar que Deus diz assim, que sem mim você não pode fazer nada, e tudo você pode naquele que te fortalece, você vai sair daqui uma pessoa vitoriosa. O que você tem que fazer hoje é ter a coragem de fazer a entrega na mão de Deus de tudo que está errado e não combina com a vontade dEle. Todos os hábitos que você está descobrindo que não são bons, você tem que entregar agora nas mãos de Deus. Tem coragem de fazer isso agora? Alguém tem coragem de fazer isso agora? Então vamos fazer cantando o hino Entrega. Vai ser colocado aí na tela. Esse mesmo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração
que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso benfeitor, nosso Criador. Humildemente queremos entregar a Ti as nossas vontades, os nossos gostos, os nossos desejos, porque queremos de verdade servir somente o Senhor, por onde for, onde estivermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nossa escola, onde estivermos. Queremos que somente o Senhor reine soberano em nosso coração. Eventualmente, alguns hábitos que desenvolvemos através dos anos da vida, eles, de verdade, não contribuem para a glorificação do Teu nome. Lamentamos esse fato, Senhor, mas compreendemos que sozinhos, de maneira alguma, podemos vencê-los. Por isso que suplicamos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, para que crie em nós um espírito reto, que recoloque em nós os mesmos desejos, as mesmas vontades que estão na mente e no coração do Salvador Jesus. Queremos aprender a pensar como Ele, a agir como Ele, a decidir que somente a Tua Palavra é o nosso guia, que a Tua Palavra é o nosso norte. E ao sairmos desse lugar, queremos que o primeiro ambiente, o primeiro lugar em que seja sentido uma mudança em nós, seja a nossa casa. Queremos voltar para casa diferentes, vitoriosos pelo sangue de Jesus. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito não cesse de falar conosco só porque saímos desse lugar, mas que Ele continue falando assim como falou conosco nesses momentos que estivemos aqui. Leva-nos com segurança para casa agora. Nos dá a Tua bênção e o Teu perdão em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso encontro amanhã é novamente às 7h30. Até lá.